Desacelere. Volte a perceber a vida no aqui e agora. Tudo que precisamos é parar. Um só instante parar e fazer silêncio, olhar à nossa volta e voltar para dentro. O desacelerar é o que nos conduz de volta para casa, de volta para a consciência de quem verdadeiramente somos. É necessário desacelerar para voltar a sentir a vida, para perceber o momento presente e sair do fluxo contínuo, automático de pensamento que nos mantém na busca contínua pelo futuro. A verdade é que, enquanto não voltarmos para dentro, enquanto não reconhecermos que apenas seguir uma narrativa, seguir um roteiro pronto, enquanto não reconhecemos que as nossas prisões são feitas de desejos, de apegos, de permanecer no que já é conhecido, viveremos em uma limitação e o grande problema é que não estamos conscientes dela. Bom, essa é a jornada de autoconhecer-se. Não é saber mais informações sobre você, não é sobre saber coisas do passado, não é sobre você apenas mudar a sua realidade externa. É sobre você despertar para quem você é. E o que mantém o ser humano na limitação de suas próprias crenças, de seus próprios apegos, é entrar em um sistema de crença, um sistema de pensamento, um sistema econômico, um sistema que nos mantém na busca contínua pelo próximo momento. E é por isso que, enquanto não pararmos, enquanto não desacelerarmos, vamos continuar vivendo pelas mesmas buscas, pelos mesmos sentidos, e não percebemos que o que realmente nos falta não está no próximo momento. O que realmente nos falta não está na próxima conquista. O que realmente nos falta não está no futuro. Está no agora. Porque somente no agora a nossa existência, somente no agora a vida é real. O agora não é um tempo, o agora não é um pensamento, o agora não é mais uma imaginação, não é mais uma lembrança. O agora não é o que a sua mente projeta sobre esse momento. O agora é vida. O agora é a vida para além da situação de vida que nos identificamos. O agora é algo que está além do sistema de pensamento que nos ensinaram, que retroalimentamos de forma inconsciente e que não nos mostra a verdade, não nos mostra o verdadeiro poder. E pode ser que hoje você esteja buscando o autoconhecimento, esteja buscando a evolução, esteja buscando mudar por algum motivo, por alguma área da sua vida, por alguma situação em sua realidade, em sua situação de vida. Independente do que seja, tudo está aqui para ser degrau, para ser possibilidade, tudo está aqui para ser oportunidade de você despertar para essa divindade que está em seu interior. Esse despertar não é mais uma crença, não é mais um pensamento, não é mais uma ideia mental sobre algo. É você acordar das ilusões que você conta a si mesmo todos os dias. É acordar das ilusões que o mundo lhe fez acreditar. Que as pessoas que mais querem o nosso bem também colocaram em nossa mente. E não por mal, mas porque era o melhor que elas poderiam fazer. Mas se você está aqui, se você me ouve, se você vê esse vídeo, existe uma
oportunidade, uma possibilidade de você estar aqui, você viver no aqui e agora, de você viver nessa era, nesse tempo. Porque você carrega a maior possibilidade de todos os seres vivos, de toda expressão de vida desse planeta. Você carrega a possibilidade de ser humano. Mas nos identificamos tanto com os sistemas, com o modo automático, o modo reativo, o modo compulsivo de pensar, de reagir, que já não nos vemos como realmente somos. E se não nos vemos como realmente somos, também não vimos o mundo como ele realmente é. Não vimos a nossa existência como ela realmente é. Porque só conseguimos ver fora a possibilidade que a nossa mente nos mostra. Uma possibilidade que geralmente já carregamos dentro. Porque o modo qual você vê o mundo, os significados que você dá, as percepções que você tem, que é muito mais rápido do que uma interpretação, já é uma visão rápida de entendimento sobre a realidade. Tudo isso surge da percepção que tem sobre si mesmo. Porque tudo isso está, na maioria das vezes, dentro da caixa de seus próprios pensamentos. Então você vê uma situação, reage. Você presencia uma cena e já tem uma interpretação. Na maioria das vezes, comum. A interpretação comum é a interpretação da massa. E se você observa o mundo como a maioria das pessoas à sua volta observa, ou, na maioria das vezes também acreditamos que estamos vendo o mundo da forma que todo mundo vê, esse é o modo comum de olhar para a realidade. Esse é o modo da massa de olhar para a realidade. E desse modo, apenas retroalimentamos esse sistema. Sistema de crença, sistema de medo, sistema de busca pelo próximo momento. Esse sistema estrutura todos os outros sistemas que conhecemos na nossa sociedade. Desde o sistema econômico, sistema religioso, que não deixa de ser uma economia, sistema de pensamento, egóico, pensamento da massa é o pensamento egóico, pensamento da individualidade, o pensamento que ainda é impulsionado pela fuga, pela luta, pelo medo, por sentimentos muito baixos, que na verdade não poderíamos nem dizer que é o sentimento do ser humano, porque são sentimentos que os próprios animais também têm. A compulsividade, a reatividade é do animal, é do ser vivo menos desenvolvido. Todos os animais têm o próprio instinto. O instinto já vem com eles. Eles não precisam pensar para reagir, para se proteger, para ter uma reação compulsiva de defesa. Nos animais não existe essa maldade, muitas vezes, que a gente pode já ter acreditado. Né? Obviamente, um animal peçonhento precisamos cuidar, mas na maioria das vezes ele está só se defendendo instintivamente. E o ser humano passou a se defender também, a ser compulsivo, à medida que ficou preso nesses estímulos, nesses sistemas que nos mantêm retroalimentando esses sentimentos muito reduzidos, sentimentos muito baixos, de baixa frequência, que é o medo, que é o estresse, que é a ansiedade, que é as necessidades. Nos tornamos e vivemos só pelas necessidades, tornamos os nossos desejos necessidades, né? Perdemos os princípios durante a jornada para alcançar os nossos desejos, aquilo que acreditamos ser a coisa mais importante, por vezes o que damos sentido à nossa existência, alcançar uma conquista. Estamos por vezes utilizando o momento presente, o agora, apenas como um meio, assim utilizamos também as pessoas como um meio, aquilo que fazemos como um meio, para sempre alcançar um fim. E daí surge a insanidade humana. Daí surge todo tipo de
de loucura, toda disfuncionalidade. É daí que surge todo sofrimento. É daí que vem a depressão, a ansiedade. Por quê? Porque quando estamos errando o nosso alvo, quando erramos o sentido que damos para as coisas, vivemos por um resultado, e se esse resultado não acontece, se essa realidade não se materializa da forma que queremos, é criada a depressão, é criada a insatisfação, a ansiedade. Porque nesse nível de identificação com o sistema, com esse sistema de crença que nos mantém dominados pelo medo, por sentimentos que nos tornam compulsivos, reativos, a consequência é estarmos sempre à beira do limite, de explodir, à beira do limite de não encontrar uma saída. Vamos nos fechando porque essa é a própria defesa do sistema que retroalimentamos. O sistema de pensamento do ego, o sistema de pensamento do eu individual. O sistema de pensamento que se autoprotege, que para se manter vivo precisa defender uma opinião, criar guerras, e a guerra que eu falo não é só as guerras que a gente vê pelo mundo, mas a própria guerra dentro de casa, por ter a necessidade de estar certo. Quando compreendemos isso, quando abrimos nossos ouvidos para escutar assuntos como esse, percebemos com facilidade essa disfuncionalidade na nossa vida, no nosso dia a dia, ou ao menos à nossa volta. E percebemos o caos, a loucura que vive o ser humano, sempre por viver pelo próximo momento. Se em nenhum momento do seu dia de hoje você não fez algo que não fosse com um objetivo de ter um resultado no futuro, muito provavelmente você está nesse roteiro, seguindo apenas a manada. E nesse roteiro de seguir apenas a manada, esquecemos de fazer a autoconsciência, esquecemos de desacelerar, de voltar novamente para o que podemos controlar. E sem perceber, estamos de novo num fluxo de energia, de pensamento, de compulsividade. Estamos novamente tratando as pessoas, tratando, por vezes, as pessoas que mais gostamos, apenas como um objeto, um meio, apenas como uma retribuição. A gente trata as pessoas, na maioria das vezes, aprendemos a utilizar sempre os relacionamentos como se fosse um comércio. Eu preciso ter algo em troca. Ou eu preciso me validar nesse relacionamento, me validar nessa pessoa. Esse é um modo automático, esse é um modo comum, esse é um modo que aprendemos a viver. Desacelerar é o caminho para a gente olhar para aquilo que realmente importa. Se você não desacelera, você não percebe a vida, a importância da vida. Porque para esse sistema de crença, o sistema de pensamento, a vida não é a vida. A vida, na maioria das vezes, estamos atribuindo a vida, a existência da vida, né? A coisa mais importante, que nada mais é a maior possibilidade que você pode experienciar, vindo aqui, estando aqui como um ser humano. A gente atribui a vida à individualidade. A vida a gente atribui ao passado e ao futuro. Porque esse sistema de pensamento, ele não percebe a vida no agora. Perceber a vida no agora é você sentir a vida no agora. E para sentir a vida no agora, você precisa desacelerar. Você precisa ao menos fazer uma respiração consciente, ao menos uns 5 minutos, 10 minutos, ficar mais consciente e notar, estar mais presente para si mesmo. Do contrário, estamos novamente num fluxo de pensamento, pensando no próximo momento, o que eu vou fazer agora para ter um resultado. Não percebemos que viramos uma máquina, viramos um robô, estamos no automático, buscando sempre o fazer para preencher o ser. Sem perceber, limitamos o nosso ser à medida que só concentramos nossa atenção no fazer. Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. Por isso que separe em algum momento do seu dia para você desacelerar, você parar,
faça alguma atividade que permita com que você não busque um resultado, não busque uma satisfação no próximo momento, mas esteja mais presente. Uma atividade qual você não esteja buscando uma satisfação psicológica pelo próximo momento, mas que você possa apenas ser no aqui e agora. Porque podemos estar totalmente dependentes dessa satisfação psicológica e sem perceber tudo que fazemos é para apenas preencher esse espaço do ser com o fazer. Aprendemos a sempre estar fazendo algo. Eu preciso fazer algo. Essa dependência do fazer é, na verdade, o caos que vive o ser humano, ou o nível acelerado que o ser humano vive, e que impede de sermos mais presentes para nós mesmos. E isso é o que nos desconecta do próprio ser. É isso que desconecta você da sua própria essência. É isso que nos distancia de nós mesmos. E é isso que faz o ser humano viver sempre para o mundo, para fora. E é por isso que nos perdemos também no mundo. Quando estamos olhando só para fora, quando estamos nesse modo acelerado, geralmente perdemos também a calma, perdemos a tranquilidade do ser, desconectamos do nosso próprio silêncio, não reconhecemos valor no silêncio e, como consequência, a gente passa a buscar no mundo o preencher o ser com o fazer. E quando o fazer já não é mais suficiente, criamos todo tipo de insatisfação. Quando o fazer não nos surte o efeito que gostaríamos ou a distração que nos preencheríamos, a gente cria aí as doenças que a gente vê psicológicas, quanto estresse, ansiedade, depressão e todas as outras disfunções da nossa mente. Você está aqui para perceber que a sua própria mente é uma ferramenta. E eu acho que o ponto mais importante aqui, se você talvez já faz esse exercício, é você observar a própria mente. Não conseguimos desacelerar sem fazer esse exercício de parar e observar os próprios pensamentos. Se você não consegue em nenhum momento sair de sua própria mente e observar os seus pensamentos, dar esse espaço, contrapartida, o desacelerar por vezes vai parecer apenas uma distração. Desacelerar vai parecer que você precisa apenas parar de fazer o que está cansando para fazer algo que lhe distraia. Sem essa autoconsciência, sem o direcionamento, o desacelerar torna-se mais uma distração. Por isso que a liberdade ela vem com consciência, ou a consciência vem com clareza também, ou liberdade, porque a liberdade ela é consequência do compromisso consigo mesmo. E quando eu falo desacelerar, não é você apenas relaxar, porque até para a gente relaxar ou para a gente soltar e voltar para dentro, e voltar para si mesmo, e perceber e aprender a ser, não só a fazer, porque desde novo a gente aprende a fazer, né? A gente vive no sistema de pensamento que nos mantém sempre no fazer. A gente precisa agora desaprender a fazer para ser. Por isso que o autoconhecimento é uma desconstrução. Por isso que o autoconhecimento é um desfazer, um desaprender de muito que nos ensinaram. Porque sem perceber a gente vai passar a vida inteira fazendo. E até mesmo a gente extrai somente a felicidade, a paz do fazer, de estar fazendo. Muito porque nossa própria mente ela não quer ouvir nada em questão do ser, porque ser parece monótono para a mente, parece sem sentido. E aí vem um grande paradigma que precisamos romper. No que você está dando sentido hoje? Aonde você está colocando o sentido da sua vida? Se todo o sentido da sua atenção está no fazer, esse fazer não preenche.
Porque sem perceber você está se distraindo da coisa mais importante, do maior projeto da sua vida, do maior projeto da sua existência, que é você. E é por isso que não existe o adiar-se a si mesmo. Por isso que todos os dias deveríamos separar um tempo, minutos que seja, para apenas ser, apenas respirar, apenas estar presente, apenas sair do modo acelerado, automático, compulsivo que aprendemos a levar a nossa vida. Porque geralmente a gente busca esse conforto em fazer algo que nos distraia, ou seja, novamente buscando a satisfação psicológica, satisfação, e não percebemos que por vezes a gente vive uma vida psicologicamente, a gente vive uma vida dependente psicologicamente, dependente das pessoas, dependente de aprovação, de validação, dependente de que o futuro seja como a gente depende, como a gente deseja, melhor dizendo, dependente de que o outro reage da forma que queremos, dependente do mundo à nossa volta. Perceba e faça essa autoconsciência. Se você não, de certo modo, não carrega essa dependência do mundo à sua volta, essa dependência das coisas. O verdadeiro potencial do ser humano é ser interdependente. Dependente, talvez a gente é quando somos crianças que não sabemos ainda nos alimentar, não sabemos nos comunicar direito, somos dependentes. Nós estamos aqui para descobrir a interdependência. Interdependência é diferente da independência que também aprendemos, que é o nosso objetivo quando a gente está próximo aos 18 anos. A gente quer ser independente. Triste ilusão, porque existem pessoas que passam a vida toda sendo independentes, acreditando que estão separadas da vida, estão separadas de Deus, estão separadas do todo, da energia que nos conecta. Interdependente é você perceber que você tem o poder de ter o autodomínio, o autocontrole, ser nesse entendimento, você ser dono de si mesmo. Mas ao mesmo tempo isso só acontece quando você percebe que depende do todo, depende de algo maior. Então, essa autonomia, ela faz com que você perceba o quanto somos conectados a tudo e a todos, à vida, a essa inteligência divina. Como o Sr. Paulo fala, a verdade, ser escravo ou refém do externo é não viver, é não expandir. E justamente se vivemos nesse modo de estar apenas sendo dependente e o interdependente, eu sempre faço essa associação para a gente entender melhor, porque interdependente é você perceber que depende sim de entender o todo, de entender algo maior, de expandir, de se conectar a algo maior, de perceber que somos também algo maior, e junto você ter esse autodomínio de si mesmo. O autodomínio não é um controle excessivo, porque é isso que estamos sempre tentando fazer, controlar a nossa raiva, controlar as mágoas, controlar aquilo que pensamos, e isso é perda de energia, isso é desperdício. O autodomínio vem com a disciplina, vem com o entendimento, vem com a compreensão de si mesmo, de compreender como a sua mente funciona, como as emoções funcionam, como a sua energia funciona. Isso gera o autodomínio. Partindo do princípio que não controlamos absolutamente nada à nossa volta, fora de nós, dos resultados futuros, do que já aconteceu, muito menos, né? Porque do que aconteceu, já aconteceu. Um ponto interessante e fácil de buscarmos entender é que a nossa mente ela vive em constante resistência sobre o agora. Por isso que é preciso desacelerar. Desacelerar é necessário para você perceber o quanto você vive no automático e dependente de controlar a sua volta. A nossa mente ela vive nesse modo de resistência. O que significa isso? Significa que
raramente estamos em completa aceitação ao momento presente. E aceitar internamente o momento presente não é você dizer o seguinte: tudo bem, é isso, a vida é isso mesmo, precisa aceitar esse sofrimento, precisa aceitar que essa pessoa, sei lá, me traiu, precisa aceitar que essa pessoa me fez mal. Não é nada disso. Aceitar internamente o momento presente é o que liberta você de sentimentos negativos sobre uma outra pessoa. É o que nos liberta também de sentimentos negativos sobre o passado. A aceitação interna nada mais é do que o perdão. Perdoar nada mais é do que aceitar. Mas aceitar o quê? O que não podemos mudar. Desconectar do que não podemos mudar. Bom, o passado ele precisa ser perdoado porque ele precisa ser aceito. Já é passado. Imagina que insanidade. E essa é a insanidade que a nossa mente vive sem a gente perceber. Não aceitar um fato que já aconteceu. Não perdoar o outro é como se disséssemos assim, ó, eu não aceito que isso aconteceu. Mas já não aconteceu. Ou seja, a mente tem a necessidade de não aceitar, de não perdoar e ficar remoendo, ficar culpando, ficar julgando o que já passou, uma outra pessoa. Querer continuar o que é incontrolável é um suicídio, uma tortura psicológica. Exatamente. Boa noite, Ângela. Por isso que, se percebemos apenas a essência da aceitação interior, já compreendemos o porquê não resistimos sempre à vida. Por que estamos resistindo ao fluxo natural da vida? Porque é natural da mente humana resistir, julgar, condicionar, limitar a nossa experiência, limitar o próprio ser humano, limitar o ser que existe em nós. Por isso que aceitação e presença é o caminho da verdadeira abundância, da verdadeira paz, é o caminho do seu ser, da sua consciência mais clara, mais livre, da simplicidade com o agora, de sentir o fluir com a vida. E isso não depende do que está acontecendo na sua vida, não depende de nada da situação de vida, depende da sua atenção no aqui e agora. Embora a nossa mente não aceite, não acredite, e realmente a mente não pode aceitar. A mente ela não pode compreender o que estamos tratando aqui hoje. Só você. E aí, essa é a jornada de você não se tornar o inimigo da própria mente, mas não deixar com que a mente também roube a sua vida. Faça como Paulo aqui falou, uma tortura contínua psicológica. Infelizmente, os seres humanos, aprendemos a viver a vida dessa forma. Isso, infelizmente, faz parte do nosso crescimento, né? Faz parte da nossa evolução, da nossa jornada. Viver, na maioria das vezes, esse sofrimento psicológico. Todo sofrimento, no fim, ele só é psicológico. Porque a dor, ela não é opcional. O sofrimento, sim. Só que não é uma opção que vemos, né? Não existe alguém que conscientemente iria escolher sofrer. Ninguém conscientemente escolhe a raiva. Eu posso sentir raiva, mas com clareza eu tenho a absoluta certeza que será um movimento inconsciente, automático. Só o fato de você perceber esses movimentos automáticos já te traz uma liberdade, você saber que é um movimento automático, porque você já se perdoa. Algo interessante também, quando não nos aceitamos por completo, não conseguimos aceitar o outro por completo. Como consequência, a gente está resistindo à vida, ao que o outro é, porque também não aceitamos por completo como somos. E o aceitar por completo já é um dos grandes paradigmas aqui do autoconhecimento. Porque aceitar, e essa aceitar-se por completo, não é essa aceitação, eu aceito que eu sou assim, eu tenho esse defeito, esse problema. Não é sobre isso. Essa aceitação é novamente interna. É uma aceitação que lhe tira do julgamento contínuo, desnecessário da própria mente. Porque é esse julgamento, é essa necessidade compulsiva que a mente tem de nos manter nesse fluxo contínuo de pensar, do pensar, melhor dizendo, é isso que nos torna autotorturadores, né? Nos torna um ser, nos torna um indivíduo que se autotortura o tempo todo. E aí buscamos, né? E aí vamos para o caos. Queremos mudar o outro, o mundo, queremos sempre agir sobre o efeito, que é a nossa vida externa, né? Que é os fatos da nossa vida, que é os nossos relacionamentos, que é a nossa condição de vida.
encurtaria um tempo enorme em mudar qualquer coisa que você queira na sua vida, você compreender que tudo que está aí está por um motivo. De acordo com como está a sua energia, de acordo com como está sua consciência, de acordo com como estão as suas ações. E se você compreende que tudo está aí, seja um relacionamento, seja uma situação de vida, seja uma situação financeira, seja qualquer área da sua realidade, se você compreende que tudo isso está aí devido ao como você é, a consciência que você tem sobre cada aspecto desse, na mesma hora você não iria passar a resistir, a tentar mudar o efeito antes de mudar a causa, que está sempre em nós. Estamos apenas vendo na nossa realidade o reflexo do que alimentamos internamente, em diversos níveis. Crença, consciência, energia, tudo que você alimenta, tudo que você sente, tudo que você está concentrando e manifestando no aqui e agora. O futuro, ele não vai ser diferente se você não fazer do agora algo diferente. Se você não passar a perceber o agora de uma forma diferente. Se você não se perceber diferente. Se você não aprender a mudar a sua energia, não fugir dela. Se você não aprende a mudar a sua consciência, expandir principalmente a visão que você carrega sobre si. Esse é o seu maior propósito. Descobrir que toda a sua vida, ou melhor dizendo, toda a sua situação de vida e realidade que você experiencia é reflexo do seu interior, daquilo que você está vendo, daquilo que sua mente possibilita você ver, daquilo que você sente, dos seus sentimentos, da sua energia, daquilo que você está manifestando. Primeiro, internamente. É internamente que acontece a nossa primeira criação. Então, de um estado de falta, de um estado de escassez, de um estado de caos, de um estado de não paz, você buscar a paz, buscar a abundância, buscar o melhor, por vezes a realidade até pode ser um pouco diferente, mas a sua experiência não. Por vezes a realidade ela pode até lhe trazer uma satisfação, um agrado psicológico, mas a sua experiência será curta, será rápida, porque internamente aquilo que precisa ser alterado não foi ainda compreendido. Você está aqui para isso, para essa transformação, e perceber que então tudo que vivemos, tudo que experienciamos está mais próximo de resolver do que imaginávamos. Está em cada um de nós. Vamos fazer uma excelente e abençoada noite. Agradeço e honro a sua presença, sua atenção aqui nesse vídeo, nessa live, nesse rápido encontro. Lembre-se, busque um momento no seu dia para desacelerar, para parar e apenas ser, apenas sentir a vida, apenas respirar, apenas olhar para a natureza, sem julgar, sem buscar apenas estar com você e perceber como a sua mente lhe tira desse momento, como a sua mente está lhe jogando para sempre, para um espaço e um tempo que não é o aqui e agora. Uma excelente e abençoada noite. Até o próximo vídeo, até a próxima live, se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau!